Estamos armadizando seus loucos para o futebol americano. Como estão vocês? E aqui estamos para mais um preview da semana 10. A semana 10 chegou, já passamos da metade. Já chegamos na segunda metade da temporada regular. Falta um pouco mais de 90 dias para o Super Bowl. E como passa rápido, né? Começou em setembro, parece que começou ontem a temporada e já estamos em novembro, na semana 10. Daqui a pouco já estaremos na reta final da temporada com jogos decisivos para todos os lados. Para quem vai classificar para o Wild Card, liderança de divisão, liderança de conferência. Para quem vai ficar com pick 1, pick 2, pick 3 do draft. E vai ser bacana de ver esse negócio. Talvez alguns não, mas que é interessante porque depois faz falta. A partir do terceiro domingo de fevereiro, a gente já não tem mais NFL e faz falta pra caramba. Então vamos aí com essa previsão, com essas tentativas de se prever para placares da semana 10 da NFL aqui no canal FA na Veia. Então se você já está inscrito, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e deixe seu comentário aqui do que vocês imaginam de como serão esses 14 jogos dessa semana 10. Já se inscreveu? Já deixou o like? Já compartilhou? Ok, então vamos embora pro vídeo. Solta a vinheta! E vamos naquela de sempre. Vamos começar com Thursday Night Football com Panthers e Bears. Panthers e Bears. Jogo médio da rodada? Muito provavelmente. Talvez o mais médio de todos. E, querendo ou não, é para a tristeza da Amazon Prime, que eu não sei o porquê, cargas d'água, colocou um segundo jogo de Thursday Night Football dos Bears contra os Panthers e não estão grande coisa no campeonato. Vai saber quem é que está por trás do planejamento da Amazon Prime para colocar esses jogos na quinta-feira. Azar deles. E talvez sorte de quem tem insônia, porque a chance de conseguir dormir assistindo esse jogo. Espero que queime minha língua. Mas a ideia de um jogo ruim é por conta do histórico de péssimas atuações do QB novato Bryce Young e do time dos Panthers como um todo na temporada. Teve um único jogo que pode ser considerado bom de fato, que foi a vitória em cima dos Texans. Mas mesmo assim não foi aquela baita vitória, aquele baita jogo, foram só 15 pontos. Eles não conseguem avançar além de 20 pontos, ou mais que 15, 16 pontos numa partida. E os Bears ainda não sabem se volta com Fields, se o Fields vai estar com uma qualidade de jogo boa, se a saúde dele vai estar 100%, se isso vai colaborar ou não para que ele jogue bem ou não, e ele não vinha jogando bem mesmo quando estava saudável. Alguns jogos sim, outros não, mas fica essa dúvida. Então com Tyson Bagent e com a situação atual dos Panthers, o jogo vai ser bem fraquinho, isso na minha opinião, espero que queime minha língua. E meu placar para esse jogo vai ser de 20-12 para os Bears, porque querendo ou não, os Bears ainda são melhores ou menos ruins do que os Panthers. O último jogo de Frankfurt, o último jogo da temporada internacional da NFL, vai acontecer entre Colts e Patriots. Outro candidato a jogo talvez não por conta dos Panthers, porque tem Gardner Minshew e Gardner Minshew é entretenimento garantido, mas é por conta do próprio jogo, tanto o defensivo, principalmente o ofensivo de New England, que não enche os olhos. Mesmo quando aconteceu de vencer, não foi aquela vitória, assim, nossa, eu acho que exceto contra os Bills foi uma vitória mais contundente, a outra contra os Jets não foi aquela baita vitória. Então o time não inspira, não é aquele time que fala assim, nossa, quero ver. Se não me engano, Bellatini vai estar lá assistindo esse jogo. Bellatini, leve muito lenço, vai precisar, porque vai sangrar os olhos. Talvez, espero que também queime minha língua, porque querendo ou não, os Colts têm um time muito mais azeitadinho do que os Patriots. Então só por causa disso, eu vou colocar um placar de 27-18 para os Colts, 18 pontos, porque querendo ou não, o ataque dos Patriots ainda tem produzido um pouco mais nas últimas 3 semanas, mas não será o suficiente para vencer o ataque do Indianapolis Colts. Texas e Bengals, esse é um jogo que eu estou bem curioso para assistir, porque eu quero ver como o C.J. Stroud vai encarar a defesa dos Bengals, que está se ajeitando a cada semana mais e mais. A cada semana eles estão mais arredondados, eles estão mais assim,
ajustados e fazendo jogos duros contra os ataques adversários. Então eu quero ver CJ Stroud encarando essa defesa de Cincinnati, e eu quero ver como que ele vai encarar essas dificuldades e se ele vai conseguir levar o ataque adiante contra essa defesa. Se ele souber explorar um pouco mais a secundária dos Bengals, que é um pouco mais ainda furada, vamos dizer assim, porque perdeu peças importantes na intertemporada, talvez ele consiga a chance de vitória. E mesmo se vier a vitória dos Bengals, como eu estou imaginando, não vai ser uma vitória fácil e vai ser apertada. Eu coloquei um placar de 31-30 para os Bengals, porque eu imagino esse aperto no placar, assim como foi o último jogo, o jogo dos Texans contra os Buccaneers. A diferença é que agora o time contra quem eles vão jogar é mais completo, é melhor do que os Buccaneers. Então eu imagino essa vitória, mesmo com um ponto de diferença, né? Uma posse de diferença e um ponto só. Esse é um jogo que eu quero acompanhar e quero ver muito bem. Saints e Vikings é o próximo jogo dessa nossa lista. E não vou esnobar os Vikings não, tá? O que os Vikings fizeram nessa última final de semana, nessa semana 9, não foi brincadeira. Tá certo, é um time que tá baqueado com peças importantes fora. Justin Jefferson, Cousins e o Darrisaw, que são peças importantíssimas, só citando esses três. Tem outros que estão aí fora. Agora perdeu o K-Makers, que não é uma peça qualquer, apesar de não ter tido jogos excelentes, não é uma peça qualquer dentro do time de Minnesota. E os Saints têm jogado muito bem as suas últimas semanas, feito muitos pontos contra seus adversários. E Joshua Dobbs agora vai ter uma semana inteira de treinamento que pode garantir melhor qualidade no aprendizado do playbook do time de Minnesota. E como o jogo é em Minnesota, eu vou colocar um placar de 24-21 para os Vikings, porque eu imagino que essa vitória da semana 9 tenha dado um ânimo extra e que o time com certeza ia precisar, porque perdeu seu quarterback titular. E agora perdeu um dos seus running backs principais, o K-Makers. E então eu acho que essa vitória deve sim trazer um ânimo para enfrentar uma defesa que se ajustou também. A defesa do Saints, que vinha aí com jogos não muito bons e nas últimas 3-4 semanas deu uma ajustada legal e conseguiu aí segurar muitos ataques que eram considerados até bons e outros que não eram tão bons, eles anularam totalmente. Próximo jogo vai ser um jogo duro para o time de Green Bay, que vai enfrentar o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh, e isso vai ser dureza para Jordan Love e companhia. Justamente porque, apesar de terem vencido o último jogo contra os Rams, foi um Rams desfalcado. Um Rams que não é aquele baita time, mas que também não tem sido o pior time como a gente imaginava. Só que bater os Rams desfalcados por 20-3 não foi a missão mais complicada, e Jordan Love quase complicou. Durante boa parte do jogo, o jogo esteve apenas 7-3. E aquela história, só no final do jogo que eles dispararam fazer mais pontos. Fazer os outros 13 pontos que completaram aí o placar. E muito por conta de turnovers também. A questão é, os Steelers vão propiciar essas mesmas situações, essas mesmas oportunidades para os Packers, para Jordan Love? Eu creio que não. E Jordan Love vai sofrer contra essa defesa. Acho que TJ Watt está doidinho para fazer o amor entristecer de novo. E só por curiosidade, eu coloquei um placar aí inverso. Se os Packers ganharam dos Rams de 20-3, esse eu estou colocando 20-3 para os Steelers. 20 pontos apenas porque o ataque, mesmo tendo dado uma certa evoluída, ainda é comandado por Matt Canada. E 3 para os Packers, porque a defesa dos Packers a defesa dos Steelers vai amassar demais esse ataque. Eu sinceramente tô com uma certa pena do Jordan Love nesse jogo. Talvez ele queime minha língua, mas segundo as atuações que eu tenho visto dos Packers, é isso que eu imagino para um jogo contra os Steelers, que estão aí na briga pelo wild card. Eu não creio que vá brigar pela divisão, porque o Ravens é muito superior a esse time dos Steelers. Talvez não a defesa, mas o ataque sim. Titans e Buccaneers é a oportunidade dos Bucs tentarem voltar ao caminho das vitórias. O jogo é em casa, os Titans estão com o Will Levis, que é novo na posição, é QB novato, mas está surpreendendo com boas atuações. E mesmo na derrota da semana 9, os Titans tiveram uma boa atuação do seu QB, mesmo ele tendo lançado uma interceptação. E detalhe, mesmo o Vita Véia tendo jogado contra os Texans,
eles não conseguiram barrar o jogo aéreo. Talvez tenham barrado bem o jogo terrestre, que Vita Vea é muito bom contra o jogo terrestre, mas não conseguiram travar o jogo aéreo. E o Will Levis, ele tem surpreendido bastante com jogadas longas contra as defesas adversárias. Então, se eles não conseguiram segurar os Texans, talvez não consigam segurar também os Titans. Então, estou colocando um placar favorável ao time de Tennessee por 21-17. Um jogo apertado. Pode ser que venha aí muito mais pontos para os dois lados. Não vou negar que não seria surpreendente se fosse um placar com muito mais pontos dos dois lados do campo. Mas como eu confio muito mais no trabalho de Mike Vrabel do que no trabalho de Todd Bowles, eu vou ficar com 21-17 para os Titans. 49ers e Jaguars, dois times voltando da bye week, só que 49ers jogando fora de casa. E os dois últimos jogos fora de casa não foram muito agradáveis. Só que a bye week veio em momento ideal. Acho que depois de 3 derrotas seguidas, o 49ers precisava desse descanso, precisava dessa parada para realocar todos os seus detalhes que estavam falhando. Realocar defesa, realocar ataque, mexer aí nas jogadas, ensaiar novas jogadas, porque estava meio empobrecido o playbook, tanto de defesa quanto de ataque. E com jogadores restabelecidos, com chegada de Chase Young para a linha defensiva, o Deebo Samuel está voltando. Não existe ainda relatos de possibilidade de Trent Williams retornar. Ele ainda está com treino limitado ou não treinando. Então não se sabe se o Williams voltará para a linha ofensiva, o que pode ser uma falta muito gigantesca para a proteção do Brock Purdy. Mas como vai ser um teste de fogo para a franquia e teve essa pausa, tá certo, a pausa foi para os dois times. Os dois podem surpreender, positiva e ou negativamente. Mas como eu não consigo apostar contra o 49ers, eu vou colocar um placar de 21-13, uma única posse de diferença para os 49ers, mesmo o jogo sendo fora de casa, porque eu espero que a gente volte no trilho certo das vitórias. Browns e Ravens é um jogo duro entre defesas de elite. Apesar dos Browns ter uma defesa, vamos dizer assim, com nomes mais chamativos do que os Ravens, a defesa dos Ravens não está fazendo um serviço abaixo dos Browns, não. Muito pelo contrário, está fazendo um bom serviço, a ponto de deixar os Ravens na liderança da conferência. Enquanto os Browns estão ali 5-3, os Ravens estão apenas com 2 derrotas. Então, muita calma nessa hora, porque vai ser um jogo interessante. E esse eu acho que vai ser um jogo de defesas. E o ataque que conseguir surpreender um pouco mais a defesa adversária vai vencer esse jogo. E esse ataque, pelo jogo ser em casa, eu digo que é o dos Ravens que vai vencer. E eu coloquei um placar apertado, 18-14, mesmo os Ravens tendo capacidade de fazer mais de 30 pontos. Só que a defesa dos Browns não tem permitido tantas pontuações assim, exceto no jogo contra os Steelers, ou contra os Seahawks, que teve um pouco mais de pontos marcados aí e foi fora de casa. Como esse jogo é divisional, eu entendo que os Browns vão fazer uma linha mais dura para tentar travar o máximo possível o jogo, porque isso vale posicionamento dentro da divisão. E é por isso que eu coloco um placar apertado e com uma soma de pontos baixa. Então 18-14 para os Ravens não é um absurdo por conta desse embate defensivo. Falcons e Cardinals, na minha opinião, é a grande chance dos Cardinals fazerem mais uma vitória na sua temporada, podendo ficar com 3 vitórias em 10 semanas. A questão é aquela história, né? Sabe aquele jogo lá do ano do rebaixamento do Cruzeiro, em que Thiago Neves ligou para o presidente e falou assim: ô presidente, se a gente não ganhar desse time, né, fala sério. É a impressão que me passa, por exemplo, o time dos Falcons. A galera assim, acho que estão falando assim: se a gente não ganhar dos Cardinals, só que existe a possibilidade de Kyler Murray voltar. Se Kyler Murray voltar, eu imagino um placar muito maior do que eu estou colocando aqui. Eu estou imaginando um jogo com Clayton Tune como titular. E imaginando esse jogo com Clayton Tune, eu imagino 17-15 para os Cardinals, já que o jogo é no Arizona e é contra os Falcons. Agora, se Kyler Murray voltar, pode tacar ponto aí. Eu acho que vem muito mais ponto, porque Kyler Murray vai correr muito bem com a bola. A gente sabe que ele corre bem. A formiguinha atômica ela é boa e tem um braço forte. A questão é que ele não tem mais DeAndre Hopkins, mas
Vamos ver como que vai estar o possível entrosamento dele com os jogadores. Mas ainda assim acredito numa vitória dos Cardinals com mais ou com menos pontos. Mas no meu placar é 17-15 a favor do time de Arizona. E no jogo entre Lions e Chargers, nós temos os Leões de Detroit voltando de bye week, que também foi num período bom, e tentando voltar ao rumo das vitórias, já que tomou uma sapatada dos Ravens. E eu coloco uma possibilidade de vitória grande para o time de Detroit contra os Chargers, já que eles são treinados por Dan Campbell e eu confio muito mais na organização do time de Detroit com a liderança de Dan Campbell do que na desorganização do time de Los Angeles treinados por Brandon Staley. Então eu coloco aí o placar de 31-28 para os Lions, mesmo que possa haver a possibilidade da vitória dos Chargers, porque jogam em casa. Então eu não sei como que vai estar de torcida dos Lions ali, mas 31-28 não é nenhum absurdo para o jogo, isso falando para os Lions, né? Porque é aquela história, mesmo quando você está na frente, Brandon Staley consegue fazer chamadas que complicam a vida do ataque e a defesa, que seria a especialidade do Staley, não consegue desenvolver um bom jogo para travar em momentos cruciais o ataque adversário. Então só por causa disso, 31-28 para os Lions. Giants e Cowboys vai ser mais uma bye week para o time de Dallas, né? Por quê? 40-0 no primeiro jogo em Nova York. Esse aqui eu estou sendo ousado, apesar de não ser aquela baita ousadia, e estou colocando 45-0 para os Cowboys, com um show de CeeDee Lamb, um show de Tony Pollard e um show de Dak Prescott, que nem vai precisar de muito para conseguir fazer isso, assim como aconteceu na semana 1, nos 40-0, agora jogando em casa, é a chance de fazer um placar muito maior num duelo divisional, é uma rivalidade grande, então colocar 85 pontos no adversário sem tomar ponto nenhum, talvez seja um grande feito, um feito gigantesco para o time dos Cowboys contra os Gigantes de Nova York. Gigantes, entre aspas, que eles estão bem nanicos nesse ano, né? Então, 45-0 não seria nenhum absurdo. Seria absurdo se os fizessem mais de 12 pontos em cima dos Cowboys jogando em Arlington. Commanders e Seahawks. Podemos ter aí mais um jogo meio xoxo ou um jogo bem aberto. Por quê? Vai depender muito de como os ataques se desenvolverem. Vai depender se James Smith acertar passes, se ele não lançar turnovers. E o mesmo vale para o Sam Howell. Se ele não segurar muita bola contra a defesa do Seahawks, que não é ruim e está fazendo um bom trabalho contra alguns QBs. Mesmo no jogo contra os Ravens, fizeram um bom trabalho contra Lamar Jackson, inclusive provocando fumbles. Então, o Seahawks jogando em casa, ele tem essa vantagem. Só por causa disso, eu estou colocando 24-17. Uma posse de diferença para os Seahawks, mas não me espantaria se os Commanders vencessem. Caso, principalmente, se Sam Howell conseguir fazer um jogo bem redondinho e o seu entorno colaborar também para isso. Oh, vida boa de quem marcou esses jogos de prime time dos Jets, né? Sonharam com Rodgers, estão com Zach Wilson na cabeça. E agora com Jets e Raiders, em mais um Sunday Night Football, que pode ser mais um Sunday Night Football xoxo. Possibilidade de jogo meh? Esse pode ser que sim, só que bem menos que outros. Por que bem menos? Porque de acordo com o que eu vi na semana 9 dos Raiders, eu imagino que eles joguem com a mesma intensidade nesse próximo domingo da semana 10. Justamente porque é o primeiro jogo sem Josh McDaniels em casa, diante da sua torcida, mesmo que tenha uma boa presença de torcedores dos Jets, não sei, acho que não, porque vai ter que atravessar o país para fazer isso. E imagina uma grande pressão da torcida dos Raiders, por melhor que seja o trabalho do Robert Saleh. O erro do Robert Saleh é continuar confiando no Zach Wilson. É um cara que não sabe fazer leitura, Zach Wilson. Ele não sabe ler nada pré e pós-snap. Ele não consegue identificar quando está vindo uma blitz. Quando a blitz aparece, ele não consegue se livrar da blitz rapidamente. E mesmo quando não tem blitz, ele não consegue enxergar possíveis jogadores livres fora da leitura número 1 que ele tem. Então, isso não foi só o Belatini que falou. David Chiodini já falou isso. O Paulo Antunes já falou isso. O Anthony Curtis já falou isso. Vários outros comentaristas, especialistas ou não, já falaram a mesma coisa. Zach Wilson tem jogo que ele não compromete, mas porque o ataque terrestre consegue entrar. Mas e onde o ataque terrestre não entra? Se entrar nesse jogo, chance de vitória dos Jets, ok.
Eu até coloquei aqui 14-10 para os Jets, mas eu estou contando com a possibilidade de Breece Hall arrebentar nesse jogo e de Zach Wilson não fazer caca. Se ele conseguir não fazer caca e o ataque terrestre conseguir desafogar o ataque aéreo, ok, chance de 14-10 para os Jets. Só porque é os Raiders. Porque os Raiders, mesmo agora com um técnico novo, talvez não mereçam essa confiança toda. Porque é um time que está ainda se reestruturando por conta dos erros cometidos em 1 ano e meio com um técnico que não era para ser técnico principal de um time de futebol americano. Vou manter meu 14-10? Vou. Pode ser um tiro no pé? Pode, creio que será. Mas vai que eu acerte. Eu espero que Zach Wilson não comprometa. Espero mesmo, sinceramente. Porque como a defesa dos Raiders não é aquela baita defesa, a chance de Breece Hall e companhia fazer uma brincadeirinha legal e estragar o jogo defensivo dos Raiders é grande. Se eles conseguirem fazer isso, dá um pouco mais de espaço para Zach Wilson não fazer caca jogando a bola para os seus wide receivers. Vou manter aí, tá? 14-10 para os Jets. Mas não me espantaria de jeito nenhum de uma vitória gigantesca dos Raiders em cima do time de Nova York. E para encerrar a semana 10, Sunday Night Football, que promete ser bom. Promete em que sentido? Broncos e Bills podem trazer muito entretenimento com erros dos dois lados, fazendo a gente dar muita risada. Ou pode ser aquele jogo em que os Broncos jogam como nas primeiras semanas, tomam um sacode gigantesco de Josh Allen, que mesmo que cometa turnovers, se o ataque conseguir fazer muitos pontos, esses turnovers talvez não façam diferença nenhuma no final do jogo. Mas caso os Broncos, voltando também de bye week, consigam aí repetir aquilo que fizeram contra os Chiefs na semana anterior e segurar o ataque de Josh Allen e não cometer muitos erros enquanto atacam e fazerem pontos contra os Bills, chance de vencer lá em Buffalo existe. Acredito que isso vai acontecer? Não. Por quê? Mesmo quando jogam mal em Buffalo, Buffalo tem vencido. Então eu coloquei um placar de 27-19 para os Bills, mas não estranharia um placar mais apertado e um jogo mais duro, mesmo jogando em Buffalo, o time de Denver. Vamos aguardar e assistir, vai ser um jogo bom de acompanhar. E para informação geral e final, estão de bye week nessa semana os Chiefs, Rams, Dolphins e Eagles. Esses 4 não jogam nessa semana. Teremos novamente 14 partidas e não 16. E vai ser assim mais ou menos até semana 13, 14, 15, eu não me lembro quando que acabam as bye weeks, acho que é na semana 13. E aí depois todo mundo joga sem ter mais descanso para ninguém. Então, ficamos por aqui em mais um vídeo de previsões. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que aparecem. Assim, o vídeo e o canal vão subir no gosto do YouTube, que vai ser passado para outras pessoas, e aí nós vamos crescendo junto com o futebol americano no Brasil. Então, coloque aqui as suas previsões, quem você concorda, quem você discorda, segundo aquilo que eu falei, se é totalmente diferente da minha, se é igual, aquilo que você imagina que vai ser, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar aqui pela aba de comentários do YouTube. Então a gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus, vamos embora para mais touchdown, valeu!